Semana passada nós começamos a história do Ramana, né? Onde falamos que ele passou por aquele processo daquele medo da morte, coisa e tal, encarou, fez aquele teatrinho todo lá e foi percebendo a realidade e chegamos nesse ponto aqui, quando ele falou então que aqui era o Ramana falando, uma explicação para ele, que o ego anterior era o Venkataraman, que era o nome dele, né? Ele se ressentia, retaliava, desapareceu, tá? Então ele parou de sair com os amigos, preferiu a solidão, e outra mudança, ele já não tinha preferência nem por nada, nem preferência nem antipatia. Que o correto nesse nosso mundo aqui, gente, a gente fala que esse mundo, a gente não pode ter apego. Tá? Tudo que você tem apego, o apego leva a quê? Leva à tristeza. Porque o que você tem apego, você vai perder. É natural que isso aconteça. Nada que é teu vai ficar contigo. Mas não é só o apego, não. É muito importante entender isso aqui também, ó, a antipatia, que é a aversão. O apego nos prende no mundo. É o apego que nos traz de volta ao mundo. Então a pessoa começa a fazer um trabalho espiritual e acha, ok, vou acabar com todos os meus apegos. Mas não trabalha a aversão. Então se você tem aversão a alguma coisa, você tem que voltar aqui para esse mundo mais uma vez depois para trabalhar também a aversão. Então nós não podemos ter nem apego e nem aversão a nada. Então o que ele está falando aqui, ó, ele não tinha preferência, não tinha antipatia, comida é um exemplo. Tá? Então há nada nesse mundo. Eu estava comentando com alguém aqui hoje, acho que foi com o Wagner, né? A gente acha que ninguém pode, na espiritualidade não se pode ter prazer. Se você não pode ter prazer na vida, Deus é sacana. Poxa vida, o mundo já não é fácil e você não pode ter prazer. Então o que ele está falando aqui, dando isso aqui, é você não se deixar dominar pelo prazer. Se você tem um prazer, mas você tem o discernimento de entender que o prazer é momentâneo, acabou o prazer, deixa ele embora, que poderá vir um outro prazer depois, tudo bem. Então isso aqui, a gente não pode ter nem apego e nem aversão a nada. Enquanto nós tivermos apego ou aversão, seja o que for, apego ao teu filho, enquanto você tiver um apego e depois você morrer, qualquer coisa, é a porta de entrada para ter que voltar para esse mundo. Apego ou aversão. Agora, a maioria das pessoas, a grande maioria, não para avaliar realmente se vale a pena voltar aqui. Tá? É só a gente ler todas as escrituras sagradas que a gente vai ver que realmente vir para cá é encrenca. Esse mundo não é um mundo dos prazeres. Esse mundo é um mundo da dualidade. E a dualidade é prazer e dor. Então estamos sujeitos a momentos de prazer e estamos sujeitos a momentos de dor. A qualquer instante nós estamos sujeitos a isso. Então essa compreensão, esse mundo aqui a gente tem que realmente saber viver nele. Aprender a viver neste mundo. Porque a qualquer momento estamos sujeitos a operações tipo prazer ou tipo dor. Mas nenhuma é definitiva. Prazer eterno aqui é coisa que não existe. Dor eterna aqui também não existe. Mas a alternância entre eles faz parte da regra do mundo, a dualidade. Então essa aqui é o aprendizado. Não tenham prazer e não tenham realmente aversão a nada. Tá? Enquanto a gente não observar isso na gente e observar mesmo no dia a dia, a gente não vai trabalhar e vai estar sujeito realmente ao ciclo da vida e da morte. Morreu, nasce de novo, morreu, nasce de novo. E vai assim repetindo eternamente, até aprender que é melhor ficar na casa do pai do que vir para cá. Enquanto a gente não aprender isso, ela. Então a alma desistiu do domínio sobre o corpo quando renunciou à ideia de eu sou o corpo, então não é mais. Então Venkataraman agora passou a visitar um templo, onde ficava de frente à imagem de Shiva, tá? Onde ele tinha muitas emoções relativas a Shiva. Tudo isso aqui era o jogo de Deus com a alma. Então, vamos entender isso aqui voltando ao lado da teosofia, tá? Nós somos personalidade, nós somos alma e nós somos espírito, tá? A única coisa real é o espírito. A alma é criada para que realmente tenha o aprendizado da alma e com vidas sucessivas, vai aprendendo, até que a alma percebe que é o espírito. Então o espírito é a única realidade em nós. E o jogo da alma é esse, tá?
Então a alma ficava diante de Ishvara. Ishvara é o Deus da natureza, é o Deus criador, o governante do universo, e rezava para que a misericórdia descesse sobre mim, para que a minha devoção aumentasse. Porque a alma, ela está em processo de evolução. Assim como a pessoa, nós, estamos num processo evolutivo, a alma também está num processo evolutivo. Nós vivemos aqui 50, 70, 80 anos e morremos, voltamos para a alma. Nasce de novo, vive mais 50, 70 anos, volta para a alma mais uma vez. Até que uma determinada época, que a própria alma recobre a consciência dela que ela é o Espírito Eterno. Em ela sendo o Espírito Eterno, então isso vem no caso aqui, ele está falando que é pelo caminho da devoção, é um dos caminhos que leva a isso. Então a compreensão, achar esse Espírito que está em nós, esse é o caminho do Ramana que ele vai ensinar depois, que é o quem sou eu, para entender o quem sou eu. Então eu estou personalidade, e mesmo em nível de alma, é uma experiência que você está tendo, mas você é um Espírito Eterno. Se a gente tem a consciência de que somos um Espírito Eterno, então a ciclo de voltar, morrer, voltar, simplesmente acaba. Ficamos direto, finalmente, na casa do Pai, onde lá não existe as experiências, essa alternância de prazer e dor. Tá? Na maioria das vezes ele não chegava nem a rezar. Ramana falava que ele não rezava perante essa imagem de Shiva e tudo mais, mas o silêncio profundo interior fluísse e penetrasse profundamente nele. Então esse silêncio profundo é o espírito. Então a própria alma do Venkataraman estava se unindo ao espírito realmente eterno. Tá? Ele falava que ele não era pessimista, não sabia da vida e não tinha aprendido que a vida é cheia de sofrimento, e não tinha desejo de evitar a reencarnação ou procurar a libertação. Não tinha nada disso. E ele, veja, vamos analisar de novo. Tá? Ele não sabia da vida, não tinha aprendido que ela era cheia de sofrimento. Esse aspecto da vida cheia de sofrimento é o ensinamento maior do Buda, né? Que realmente esse mundo é o mundo da dor. Tá? Então aqui é o mundo da dor, é o mundo do sofrimento. Mas ele não tinha desejo de evitar a reencarnação e não procurava a libertação e a salvação. Porque quem procura a libertação e a salvação, em última instância, é a personalidade, é o ego. Ele está procurando isso, no fundo, fazer uma barganha, fazer uma troca. Tá? Procura a Deus para que Deus dê conforto a ele, que ele possa viver bem aqui. Então, no fundo, não é uma entrega. Então a entrega é aquela onde você aceita tudo que vem, independente de ser bom ou ser ruim, você aceita e vivencia aquela experiência. Então ele está falando aqui, ó, ele não queria evitar a reencarnação e não procurava a libertação também, porque não tinha nada a ser salvo. Então ele tinha consciência ininterrupta do ser, do si, e disse que já não havia mais sadhana, é caminho espiritual. Sadhana tem diversos modos, pode ser o Karma Yoga, o Raja Yoga, diversos tipos. Sadhana é uma prática espiritual. Então nós fazemos a prática espiritual para encontrar a nossa essência, para encontrar Deus. Ele falava aqui, eu já não... Ele vai gerar um outro arquivo agora. Tá, 3. E tá indo rápido, agora sim. Tá. Continuando então, os animais marcaram ele, muito mosquito, essas coisas, até ficar em chagas. Essas marcas ficaram no corpo dele para sempre. Ele ficava em samadhi por tanto tempo que às vezes aquele sadhu que ajudava ele tinha que enfiar alimentos na boca dele. Tá? Ele engolia indiferente ao sabor. Muitos vieram espiar o Swami, prostravam-se diante dele. Nessa época, o primeiro devoto tornou-se muito ligado a ele. Tá? O corpo dele foi totalmente negligenciado. Ele nem banho tomava. Devotos ofereciam alimento, mas tudo que ele aceitava era uma tigela, comida uma vez por dia. Era uma vida realmente de tapas, esse pseudo-tapas. Na realidade, o corpo dele tinha enfraquecido ao extremo limite da resistência. Ele sempre estava avesso a aceitar ajuda. Esse é um outro aprendizado também, né? Nós temos que trocar, sim,
Você ajuda alguém, alguém te ajuda, mas você não pode ser dependente de ninguém. Você tem que aprender a ser independente da melhor forma possível. Mas aí é uma crítica a esse período de É uma crítica. Estava se negligenciando. Tá? Esse período foi 2 anos. Nos últimos 6 meses, ele passou a estudar algumas obras em Tamil. Tamil é uma língua deles lá, trazida por discípulos. Tinha uma memória muito boa, então passou a ter uma erudição que mais tarde veio a possuir. Então já começou a estudar. Era fácil, porque essas obras que ele estava lendo corroboravam o que ele sabia por intuição. Quando você pega um livro e intuitivamente você sabe aquilo, memoriza rapidinho. Então ele já tinha isso aí. Então ele aprendeu, além do Tamil, ele aprendeu também o sânscrito, o Telugu e o Malayala. São outras línguas que ele aprendeu lá também. Então isso aqui ele chamou justamente de pseudo-tapas, que foi o período que ele realmente se propôs a fazer isso aí. Tá? Mas depois ele sabia que ele tinha que fazer por um momento, ele era muito jovem. Então nesse momento que ele fez essas samadhi, então ele completou a integração com o ser. Mas ele volta à vida normal dele posteriormente e vai continuar trabalhando como ele sempre fez depois, tá? Então foi um período realmente, não vão entender, mas ele precisava fazer aquilo. Muito provavelmente, nesse processo de integração com o ser, esses 2 anos completou o processo de integração, tá? Não que tenha que fazer penitência, não é necessário. O ensinamento é claro, não é necessário fazer esse tipo de coisa. Mas cada um é cada um, né? Então, que ele passou por essa experiência, mas ele passou. E a gente olhando a vida de outros seres, o Buda também passou 6 anos por esse processo. Até ter a compreensão completa de que realmente isso aí não leva realmente à realização. Tá? Então, de repente, dentro de um processo de reencarnação, a gente vê que os ensinamentos dizem claramente: qualquer ser, por mais iluminado que ele seja, por mais avançado que ele seja, quando ele entra nesse mundo aqui, ele se sujeita às regras do mundo. Por mais avançado que ele seja. Quem vê a vida do Krishna, que é o maior dos avataras, quando ele era criancinha, ele era travesso, ele era moleque, ele era criança. Até que chega um determinado dia que ele tem a consciência plena de quem ele é e há uma transformação total. Jesus levou 30 anos, foram 30 anos como Jesus, e os últimos 3 anos é que ele realmente chegou à consciência do ser, depois daquele período que ele passou no deserto. Então cada ser tem uma fase própria, então a experiência que ele teve desses pseudo-tapas, apesar de que a gente sabe que talvez não seja necessário, mas para aquela experiência em si, acelera o processo. Agora, quem faz a penitência, eu vou me penitenciar porque depois eu vou para o céu e lá no céu tem 40 virgens esperando, ele está fazendo troca. Não é isso. Então são seres diferentes, Rosana. Então não vamos entender, não tem, dentro do que eu li da vida dele, não tem explicação, mas ele precisou passar por essa experiência e com certeza nessa experiência completou a integração que ele tinha que fazer realmente. Depois de sair de casa, os parentes descobriram finalmente onde ele estava e tentaram levar ele de volta para Madura, mas foi inútil. Nem a mãe dele que foi lá pediu: vou levar você para casa, você está esquálido, está magro, está sofrendo, vamos levar para casa, vão te levar de volta. Não teve nada que convenceu ele a voltar. A mãe permaneceu com ele muito tempo. Ele falava que Ramana nem dava atenção à mãe dele. Ele tinha feito até um voto de silêncio. E o máximo que ele fez foi escrever um bilhete totalmente impessoal para a mãe dele. E ele escreveu nesse bilhete: o ordenador controla os destinos. O ordenador é Deus. Né? O destino das almas segundo o seu prarabdha karma. Prarabdha karma é destino, karma maduro. Então cada um de nós tem o karma é chamado de sanchita karma, é o karma total, o que nós acumulamos ao longo da vida. Quando a gente vem para uma determinada vida, a gente traz uma parte desse karma. Esse karma é chamado de prarabdha karma, é o destino. Então cada um de nós traz um destino. Então ele fala que o ordenador controla o destino das almas de acordo com esse karma aqui. Tudo que não está destinado a acontecer não vai acontecer, tente como quiser. Você vê que aqui ele já está colocando um ensinamento dos mais profundos dele. Tudo
o que está destinado a acontecer, que não está destinado a acontecer, não vai acontecer, por mais que você queira. Se eu quiser ser presidente da República aqui agora, a Dilma já está caindo, eu quero o lugar dela. Eu posso me esforçar de todas as formas possíveis, que não vai dar certo. É idiotice fazer isso aí. Então a gente tem que ter o discernimento de saber até onde você tem que mexer e onde você não pode mexer, tá? Então tudo que está destinado a acontecer, vai acontecer, por mais que você tente impedir. Então veja só, isso aqui é o Prarabdha Karma. Então quando a gente vem, nós trazemos esse destino dentro de nós, esse é o nosso lado alma. Então o lado alma está aqui e vai acontecer a nossa vida de acordo com isso. Então, por mais que você tente mudar alguma coisa que não está nesse Prarabdha Karma, você não vai conseguir. Se está lá, se você tentar evitar, não vai conseguir também. Então, é isso aí, tudo é predeterminado. Tudo é predeterminado. E a gente luta, a gente quer mudar tudo. Tá? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Quando a gente consegue, estava determinado. Se não consegue, não estava determinado. E às vezes a gente dá muito murro em ponta de faca de besteira. A vida mostra para a gente que aquele não é o teu lado. Tá? Então, quando você percebe que você vai fazer alguma coisa errada, aquilo dói em você. Aquele não é o teu destino. E você insiste em fazer, aquilo dói, até que você desiste. Então, nós temos realmente dentro de nós todo o nosso script da nossa vida está escrito, tá? Então isso é certo, o melhor caminho é ficar calado. Ficar calado não significa não agir, é agir de acordo com as coisas vão surgindo. Pode falar, Cícero. Osmir, então, nessa questão do ser, quando ele encontra a sua autoiluminação, ele zera os karmas? Pois é. Quem realmente fizer a entrega total para Deus, total, você tem um karma, você tem um destino. E o karma que nós trazemos, que esse Prarabdha Karma, não é o nosso karma total. A gente já acumulou karma, nós já tivemos 300 encarnações, já teve 300 pais, 300 mães, então já tem muita coisa que a gente está devendo aí para o passado. Então esse Prarabdha Karma, e esse karma que a gente tem, ele é operante à medida que vai tendo as oportunidades para ele acontecer. Mas o ensinamento do Ramana, não dele como de outros grandes seres também, é que aquele ser que realmente encontra definitivamente o Espírito nesse instante, fez a entrega total para o Espírito, ou seja, dissolveu o ego totalmente, acabou o karma, não tem mais karma. Cancelou tudo. Todo esse karma que estava lá, fica com Deus. Fica com Deus e a natureza. Tudo está lá. E aquele Espírito que está acompanhando todas essas almas que passaram por todas essas vidas, se isenta totalmente. Por isso que os evangélicos dizem aqui que entregue-se para Jesus e você vai ter a vida eterna. Não deixa de ser uma verdade. Só que o Jesus que ele está se referindo não é o Jesus, é o Cristo interno. Então, quando você fez a entrega total para Deus, você resolve toda a tua vida aqui e agora. É por isso que é ensinado que a vida humana, ela é fundamental, a vida aqui nesse mundo. Quem realmente fez essa percepção, quem fez essa entrega total para Deus, entendeu que você realmente é um espírito, para que mais? O que você tem que aprender mais aqui? Então, o Prarabdha, o karma, o destino que a gente tem aqui, são coisas para a gente aprender aquilo que a gente é. Quem sou eu? O dia que você entendeu efetivamente quem tu é, mas não intelectualmente, tu vive quem tu é realmente, não tem mais karma. Encerrou. Zero. Não volta mais aqui. Volta para Deus e fica lá nos planos divinos e não volta mais para cá. Então, por isso que a teosofia fala que a gente precisa ter 777 vidas para atingir a iluminação. Eu estou respondendo hoje, eu já tive 776. Estou na última. Vou me entregar. Se eu vou conseguir mesmo, cada um vai ver depois. Mas essa é a história. Então, o teu destino está na tua mão. Se você vem aqui e não tem a oportunidade realmente de resolver isso aqui, então é sacanagem vir aqui. Então a oportunidade está na tua mão. Tá? Então
Então esse é o ensinamento. Isso aí não é só do Ramana não, tá? Isso são de todos os seres iluminados. A iluminação ou a autorrealização é algo que você faz no aqui e agora, quando você tem a plena consciência de quem tu é. Mas nós temos uma consciência desse tamanhozinho, e essa consciência é no intelecto. Então você tem que transcender o intelecto. Então a consciência que está além do intelecto tem que participar da tua vida. Você tem que ser essa consciência. A partir do momento que você é a consciência, acabou o karma. Acabou. Todos nós podemos resolver já, aqui, agora. É só se entregar. Deixa de ser o rio e passa a ser o mar. Fala, Rosana. Seguir a vida interior. É através da vida interior que a gente vai encontrar o Espírito dentro de nós. Enquanto a gente estiver procurando Deus no mundo exterior, Deus está no mundo exterior, mas nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar Deus dentro de nós. Ele está dentro de cada um de nós. Mas o único caminho da gente encontrar é através da nossa vida interior. Então é a introspecção. Então esses momentos desses pseudo-tapas dele aí, foi momentos que, como eu falei, entrou no mundo, está sujeito às regras do mundo. Então teatrinho, verificar, teve que fazer. Essa questão dessa falsa penitência, eu também vejo o seguinte: se não ocorresse isso na vida dele, ficaria muito teórico. Você precisa ter prática de fato para confirmar de que realmente o que eu estou dizendo e afirmando para mim mesmo que eu não queira mais saber da opinião de ninguém, mas eu tenho que confirmar para mim mesmo de que realmente o que eu estou pensando com relação ao que eu digo, como saber para mim mesmo, eu vou confirmar, é verdade mesmo, eu não estou mais na carne, eu não estou mais dominado pelo ego, eu quero ver. Então é na prática, sofrendo, tendo essas contrariedades, é para confirmar isso. Então eu vejo um pouco como uma prática necessária para que houvesse essa confirmação de que ele estava nesse nível. Que todo esse ensinamento dele não é teórico, mas sim prático. Né? O que nós fazemos? Normalmente, a gente tem atividade no nosso dia a dia, estamos no mundo, não dá para negar, tem atividade. Tem que ter atividade. Mas quando você não tem atividade que te exige a tua atenção, o que a gente faz? Volta para o passado ou antecipa o futuro. Não é o que nós fazemos? Agora, você está trabalhando, acabou o teu trabalho lá, você volta para casa, em vez de fazer uma introspecção, a gente vai ficar remoendo o passado, antecipando o futuro. Antecipar o futuro é fantasia, tá? Tudo quanto é coisa que a gente faz de antecipação do futuro é mera fantasia. É onde a gente vive. Então a gente vive no agora, quando precisa, para o mundo. Porque você está trabalhando para o mundo. Então você vive aquele agora para o mundo. Quando você não precisa fazer esse agora para o mundo, volta para dentro. Volta para dentro. Procure Deus dentro de você. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos encontrar, não. Não vamos encontrar. Porque é o ego que está mandando. E o ego não quer de jeito nenhum que a gente faça a introspecção. Não quer. Ele te bota pensamentos na tua cabeça, inventa um monte de coisa que você precisa fazer e você vai fazer. E se você analisar direitinho, um monte de coisa que a gente faz, não precisa fazer. Tem coisa que faz, precisa. Mas tem um monte de coisa que a gente faz durante o dia que se não fizesse, não fazia diferença nenhuma. Mas a gente quer estar ocupado no mundo. Então essa realização de encontrar Deus é essa aqui. Quando você deixa de fazer as coisas do mundo e começa a fazer as coisas para o Espírito. Quando você faz as coisas para o Espírito, não significa absolutamente que você vai abandonar a tua família, não vai abandonar nada, vai continuar fazendo. Mas quando não precisa fazer, volta para dentro. Volta para dentro. Tá? Então isso aqui é fundamental. Não está destinado a acontecer, não acontece, tente como quiser. Está destinado a acontecer, vai acontecer. Faça o que você quiser para impedir. Então não adianta lutar. Aceite o que vem. Perguntaram aí para o mestre aí, o que é realmente a autorrealização. E ele respondeu uma coisa muito simples. A autorrealização é você aceitar o que vem para você. Aceite. Aceite o que vem para você. Seja bom, seja ruim. Aceite. Isso é realização. Enquanto você está aceitando o que vem para você, você não está indo contra a vontade de Deus, você está seguindo
a vontade de Deus. Quando você não aceita que você vem, então você está fugindo daquela maré que realmente é a vontade divina. Então aceite tudo que vir. E não pense que vai vir só coisa boa, não, vai vir coisa dura também. Aceite também. Se vem aquela experiência mais difícil, ela vai acontecer, quer você queira, quer não. Tá? Então, na essência, né, tudo isso aqui que está falando aqui é a mesma coisa que Cristo diz à mãe dele. Veja, ele falou isso aqui o Ramana falou para a mãe dele, né? Ele está explicando porque que ele não volta para casa. Veja o que Cristo disse aqui para Maria. Mulher, que tenho eu contigo? Não sabes que me cumpre cuidar dos assuntos do meu Pai? Isso foi Jesus que falou. Agora, o ocidental, quando vê o que Jesus falou, acha legal. Quando vê o que o oriental falou, acha que é fanatismo. Jesus falou isso aqui, gente, está nos evangelhos. Mulher, está falando para Maria. Que tenho eu contigo? Não sabes que me cumpre cuidar dos assuntos de meu Pai? É doloroso. Então, na realidade, não é que ele abandona Maria, o Jesus não abandonou. Mas a tarefa primordial dele era a evangelização. Era aquilo que ele tinha que fazer. O Ramana é a mesma coisa aqui. Ele não gostava da mãe dele, não é nada disso. Mas ele tinha algum prarabdha karma aqui, que ele tinha que seguir aquilo de qualquer forma. Então ele percebia qual era o dharma dele, qual era o destino dele. Então não é só o Ramana que fala isso aqui está um exemplo de que Jesus falou. Tá? Então Ramana foi intransigente ao ensinar que aquilo que tem que acontecer, acontece. Tudo que acontece é esse prarabdha karma. Vai acontecer. É um balancete do destino, regido pela lei da causa e efeito. Estou falando, meio Joia. complicado, que você está falando, que nem um bandido. Um bandido? A gente vive Sim. com muita violência. Uhum. Eu tive 2 assaltos gravíssimos. Uhum. Eu tinha que passar por isso. Olha, eu te diria que dentro daquele que eu aprendi, com certeza. Por quê? Agora é você que vai ter que olhar para dentro de você e entender. O que você aprendeu com isso? Complicado, né? Complicado. Ainda mais é muito traumático. Né? É traumático, claro que é traumático. Agora o bandido veio para ser bandido? O bandido veio para ser bandido? O bandido, às vezes, ele veio para ser bandido. Tá? Com certeza ele veio, só que ele não tem consciência que ele é bandido. Quando ele não tem consciência que ele é bandido, então ele não está gerando karma adicional nenhum. Mas se ele tem consciência de que ele é, aí ele está gerando karma. Tá? Aí é o egoísmo. Aquele negócio que eu falei, a pessoa que é cheia de desejos. Quem é cheio de desejos, ele faz coisas horrendas para satisfazer o desejo dele. O bandido faz isso. O cara que rouba para comprar cocaína, às vezes até mata para comprar aquele negócio, é porque ele tem um desejo muito forte e não consegue lutar contra esse desejo dele. Agora você colocou um negócio assim, que nós estamos vivendo no dia de hoje, que a gente não pode aparentar ter as coisas. Quer dizer, eu tinha um carro importado, eu vendi porque eu fui assaltada. Quer dizer, esse foi no assalto, eu tinha um outro, vendi por medo. Quer dizer, a gente não pode aparentar. Pois é. Tem. Quanto mais coisa você tem, mais você tem que defender o que você tem. Por isso que é ensinado que o cara mais rico do mundo é o que não tem nada. Mas Porque ele não tem que defender nada. Isso não é uma troca? Eu trabalho, você entendeu? Sim. Se você tem aquele carro, é porque você, de alguma forma, você estava no teu script e você fez por ter aquele negócio. Tá? Agora, analisa bem o que é o carro e o que é a tua vida e o que é o espírito. Tá? É doído falar isso aqui, mas eu vou falar. Tá? Você é um espírito, você não é Joyce. O espírito nunca veio aqui nesse mundo material.
O espírito está lá no plano espiritual. Ele está simplesmente observando um filme, o filme do grande drama universal. O espírito está observando o filme do grande drama universal. Dentro do grande drama universal, que foi escrito pelo Deus da natureza, pelo Ishvara, pelo Deus mesmo manifestado, dentro do script dele, ele fez lá dentro do programa do filme dele um personagem chamado Joyce. Então esse personagem chamado Joyce tinha um papel para ser executado nesse grande drama universal. E esse papel vai ser executado de todas as formas, independente, vai acontecer. É o tal do Prarabdha Karma. Então vai acontecer. Aí esse espírito que está observando o filme acontecer, ele se identifica com o filme. Ele se identifica com o papel da Joyce. E ele acha que ele é a Joyce. Então ele se identificando e achando que é a Joyce, então ele sofre com tudo isso que aconteceu. Aquele espírito que sabe que a Joyce na realidade é simplesmente um papel, é um filme, ele não se identifica com o papel e simplesmente observa aquilo acontecendo. Então esses seres são aqueles que pode chover canivete, que eles não estão nem aí com o que acontece com o mundo. Agora nós não, a gente se identificou com o papel que a gente está fazendo. Então o espírito que nunca saiu de lá, ele se perde naquele papel que ele está executando. E quando ele se perde no papel é que ele sofre tudo aquilo. Mas no fundo é tudo um sonho. A vida, Joyce, Osmir, Wagner, tudo isso aqui é um sonho do espírito. Ele está sonhando que está tendo uma experiência que ele foi assaltado. Mas na realidade, ele lá no plano espiritual, que ele é o ser real, ele não foi assaltado coisa nenhuma. Ele está lá, está assistindo um filme. Agora, quando se identifica com o papel, então você está no mundo e se torna um mundo, é que a gente sofre. Então, quem não sofre nesse mundo da dualidade é quem percebe que esse mundo é ilusório e que, na realidade, isso aqui é simplesmente um sonho. Vamos inverter o negócio. Você tem um sonho. Agora, você tem um sonho. E nesse sonho que você está tendo agora, você, Joyce, você tem um sonho e você é assaltada nesse sonho. Aí lá aconteceu algo parecido com o que vivenciou lá. Aí você acorda. O que acontece? Você leva a sério aquele sonho, o teu é um mero sonho. Então, por espírito é a mesma coisa. Então, essa experiência, quando o espírito está desperto, não está totalmente identificado com aquilo que está acontecendo, isso aqui é simplesmente um filme. Então, essa nossa vida é um holograma. Essa nossa vida é uma matrix. Na realidade, você não está aqui, você está lá no plano espiritual. E o que está acontecendo aqui não é realidade, é um sonho do espírito. E nós nos identificamos de tal forma com o sonho do espírito que acha que o sonho é realidade. E quando você acha que o sonho é realidade, você sofre. Percebeu? Então é isso. Então quando você tiver essa compreensão, então você é um espírito e vê que não está enredado na teia do mundo. Então esse mundo ele é chamado de Maya, é chamado de ilusão, porque ele não é real. Assim como quando você sonha, você está vendo alguma coisa acontecendo, quando você acorda, você percebe que não é real aquele sonho, para o espírito, o fato de você estar vivenciando aqui, o espírito se identificou, então ele se enredou e se prendeu e acha que isso é realidade. Em achando que é realidade, tudo o que acontece no mundo dói. Quem tem a compreensão de que pode acontecer o que quiser com o meu corpo, eu não sou o corpo, mesmo que o corpo morra e eu sou o espírito, não sofre. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Essa compreensão é dura da gente entender. É duro. Porque já de tal forma identificado com o nosso corpo, e o nosso corpo não é só com o corpo, nós estamos identificados com o corpo, está identificado com as emoções e está identificado com os pensamentos, que a gente se torna o personagem. Quando você se torna o personagem,
quando tudo que acontece com o personagem... Dá um outro exemplo. O Steven Spielberg vai fazer um filme e chama a Joyce para ser a intérprete e ela vai fazer um papel que ela é assaltada. Aí você vai lá no filme, lá, você faz o papel que você é assaltada, seja o que for. Isso aqui vai te influenciar de alguma forma? Acabou o filme, acabou de fazer o filme, acabou. Não é sério. É a mesma coisa. Então, para o espírito é isso aqui. Essa nossa vida é simplesmente um teatrinho. Nós estamos executando o grande drama universal. Só que Deus é muito mais do que o Spielberg. O Spielberg mostra o filme na tela, é 2 dimensões. O sonho da vida, ele é tridimensional, ele é quadridimensional, que envolve as emoções. Tem uma outra dimensão que envolve os pensamentos. Então, o grande diretor do drama universal, que é o que nós chamamos de Deus, de Shivara, esse cara é muito bom diretor. Aí, os papéis que ele deu para um espírito acompanhar, aquele espírito se enreda nele e acha que essa é a realidade. Então, nós não estamos vivendo uma realidade. Nós estamos vivendo um sonho. É o sonho da vida. É o sonho do espírito da Joyce, que está acompanhando o grande drama criado pelo Deus do universo. Agora, você foi assaltada, você se identificou totalmente com a Joyce e não consegue esquecer. O dia que você se ligar realmente com quem você é, você vai olhar aquilo lá, ver que isso não tem significado nenhum e esquece tudo. Esquece tudo. Esse é o ensinamento do Ramana. Tá? O espírito não está encarnado, o espírito está no plano espiritual. Explicar o que é o espírito é uma coisa impossível. É impossível. A mente nossa mente, principalmente o nosso cérebro, ele é muito limitado para conseguir entender o que é tudo isso. Então é só através de parábolas, através de exemplos, de coisas similares, tipo comparar o grande drama universal com o cinema. O Yogananda faz isso, o Ramana faz isso, o Ramakrishna fez isso. Todos os seres fazem essa comparação para a gente ter uma pálida lembrança do que é realmente espiritual. Não dá para entender, não dá, mas dá para aceitar. Quando a gente entender que nós somos seres eternos e que o que acontecer com o corpo aqui, ó, não interfere em nada com o espírito, em nada, nada, nada. Todo o karma é do personagem que está executando. O espírito que está acompanhando, que está observando tudo que acontece, ele é isento de tudo e quanto é karma. Então, mesmo quando o ladrão assassina o outro, o espírito que está por trás desse ladrão que assassinou o outro, ele é isento totalmente daquele crime. Aquele crime era simplesmente um teatrinho dentro dessa grande existência. Por isso que o Krishnamurti fala muito propriamente que o grande sucesso dele no mundo é entender que esse mundo não é sério. Não leve ele a sério. Tudo que acontece aqui vai simplesmente, acabou o filme e acabou. Eu queria perguntar sobre, não sei se o senhor já leu alguma coisa que o Steve Jobs, o fundador da Apple, Sim. O único livro que ele tinha lá na biblioteca dele era o do Yogananda. Uhum. É muito maluco, eu queria saber sua opinião sobre isso, porque o cara criou, né, um celular, que todo mundo, mudou o mundo de certa forma, né? Pois é. Aí você percebe que no final das contas o cara tá falando um negócio que volta para esse... Você acha que tem alguma coisa desse negócio de filme que o senhor tá falando? Tudo a ver. Será que tava vendo? Tudo a ver. Porque o filme, todo filme, quando ele vai ser feito, o diretor já traçou o filme com começo, meio e fim. Não é assim? Então agora está executando um filme, seja o filme que for lá, Batman. Não acabou de fazer o filme, então é uma parte dele, mas o que vai acontecer lá no final já não está escrito, já não tem o script do filme todinho do que vai acontecer. Não é assim que acontece no cinema? Na vida é a mesma coisa. Na vida é a mesma coisa. Então tudo que está acontecendo contigo nesse exato momento,
Já estava tudo escrito. Então o Steve Jobs é a mesma coisa. Ele era um cara, realmente era um cara diferenciado. E esses caras diferenciados, como tudo está escrito, passado, presente e o futuro, está tudo escrito. Está tudo no mundo da mente, que esse Deus, criador do mundo, ele opera no nível da mente. Então o grande drama universal, passado, presente e futuro, está tudo escrito. Então os seres que aprendem realmente a, vamos se diz, se movimentar nesse mundo da mente, ele consegue enxergar o passado, o presente e o futuro. Então, tudo que você precisa fazer aqui nesse mundo, no caso do Steve Jobs, inventou lá aqueles aparelhos todinho, no fundo tudo isso já existe nesse grande script universal. Então, quando você tem uma inspiração e faz alguma coisa, cria alguma coisa, essa inspiração é você se conectando com alguma coisa nesse plano, pode ser do passado, pode ser do presente, pode ser do futuro e trazer aqui e agora. Então é ensinado que o Albert Einstein, quando fez a teoria da relatividade, ele não criou a teoria da relatividade. Ele foi simplesmente um ser que estava aqui dentro desse negócio e ele se conectou com esse plano todinho, aprendeu o que tinha que aprender lá, trouxe aqui e escreveu a teoria da relatividade. Está tudo escrito, está tudo determinado, tudo pronto. Tudo pronto. Tudo prontinho lá. Então, esse é o ensinamento. Tudo está lá criado. Basta a gente acreditar nisso. Quando você acredita nisso, você passa a ter a capacidade de se ligar no passado, no presente ou no futuro. Dá para trazer qualquer coisa. Então, grandes seres aí a gente vê, eles são seres que já têm uma visão relativamente espiritualista grande. O Einstein era um grande espiritualista. Jung, tremendo espiritualista. Se você pegar o Einstein conhecia fortemente a doutrina secreta. Fortemente. Mas o Hitler também conhecia. Percebe? Então esse é o lado. Então começa a entender esse tipo de coisa. Quando você passa a ser realmente, então aí vem a ampliação da consciência. Então a ampliação da consciência é isso. Então um Jesus se tornou um Cristo com ampliação da consciência. Um Gautama se tornou um Buda com ampliação da consciência. Cada um de nós vai chegar lá. Vai chegar lá. Tudo. Tá? Então, esses aprendizados, esses insights de grandes inventos, como do Jobs que você falou, tudo isso vem normalmente pelo caminho da intuição. A intuição é alguma coisa que está um pouquinho depois da mente. É o primeiro degrau depois da mente. Quando a gente está ligado nesse plano intuicional, passado, presente, futuro, é tudo a mesma coisa. Tudo lá. Não tem nada para ser inventado nesse mundo aqui. Eu sempre ficava em dúvida com isso, é que eu vi lá na história do Yogananda mesmo, né, que grandes empresários viram como que ele vivia, aprenderam e largaram tudo, né, ficaram com o Yogananda. Mas o Steve Jobs liga a vida inteira a autobiografia de um yoga, mas o caminho dele era de criar coisas mesmo. Dizem que ele não gostava de doar nada. George Harrison lá com os Hare Krishna, mesma coisa. Cada um tem teu momento. Quando a ficha cai, você passa a levar a sério